Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives Rumo à Maturidade. E hoje nós vamos falar sobre causa, consequência e a relação entre elas e o tempo, tá certo? Então vamos esperar, como de costume, o Instagram dignar-se a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo. E nesse meu tempo você já sabe o que fazer, né? Vou mandando essa live para todo mundo no direct, para todo mundo no WhatsApp, enfim. Vamos fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso a essa live, tá certo? As caravanas já começam a desembarcar aqui no nosso programa de auditório diário, né? Guilherme Corrêa Roque dizendo nublado hoje, né? Não sei, meu querido Guilherme, aqui está um sol radiante, não sei por aí. Eu, particularmente, tenho uma certa preferência pela neblina, pela penumbra, não vou mentir. Ju Sanches dizendo uhul, essa é a expressão da minha querida Ju Sanches, recebeu o aviso do Instagram, olha aí que maravilha, coisa boa, finalmente. É uma pessoa aqui do Rio Branco, no Acre, né? Olha aí que coisa boa, né? O Acre existe inclusive. Brincadeira, tenha calma, não estou falando mal do Acre, tá certo? Fique sossegado. Eu gosto muito de dinossauros para falar mal do Acre. Brincadeira de novo, certo? Eu sou de uma região que o povo também tira onda, então eu tenho um lugar de fala, né? Dos excluídos e dos marginalizados nacionalmente. Mais algumas coisas. Angélica dizendo que é o primeiro. Passou uns dias sem ver ao vivo. Coisa boa, Angélica. Pois volte aqui assistir. Fixar comentário. Então vamos embora. O comentário já está fixado. Nossa indefectível Ana Raquel já chegou aí. Compreenda a relação entre causa e efeito é o título da nossa live, tá certo? E é isso. Então bora embora. Então bora lá. Vamos trabalhar, tá certo? Olha só, pessoal. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque eu vou pegar a estrada já, mas eu não queria deixar vocês sem a live de hoje, que o assunto é importante. Veja, quando a gente tem uma consequência muito próxima à causa, é muito fácil para nós entender a relação entre o que aconteceu e aquilo do que nós nos queixamos ou aquilo que nos atingiu. Então, assim, sei lá, eu pisei num caco de vidro, o copo quebrou, eu fui lá e pisei num caco de vidro e começou a sangrar. Então, a relação entre o meu ato de desatenção, de derrubar o copo e de pisar no copo, ela é muito próxima da dor que eu senti, né? Esse ato ele é muito próximo da dor que eu senti. Então, para mim, conectar os pontos entre causa e efeito fica muito fácil. Eu encosto a mão no ferro, o ferro está quente, eu queimo a mão. É muito fácil, né? E assim sucessivamente, com várias coisas. Acontece que quando você aumenta o intervalo de tempo entre a causa e o efeito, a relação entre eles começa a ficar um pouco nublada para nós. Então é muito fácil para mim entender a causa entre o meu desleixo e a minha desatenção ao derrubar o copo de vidro e o corte no meu pé e a dor que eu senti, o incômodo daquele caco de vidro ali dentro, né? Que às vezes nem dói tanto, mas fica aquele negócio incomodando, assim, você tá andando ali e não sente nada, de repente você pegou no ponto, sente e fica aquilo, até você tirar, fica aquele incômodo. Então, a relação entre a minha desatenção e aquele incômodo, muito clara. Mas, vamos pegar essa mesma coisa e vamos dizer que aquele caco de vidro, ele não doeu num primeiro momento. Ele só entrou. Foi um caquinho de vidro, rapaz, do tamanho de nada. Ele entrou ali na sola do seu pé e por alguma razão não doeu na hora. Ou você só sentiu aquela beliscada, mas não fez tanta diferença assim. Aí passou-se um dia, 2 dias, você começou a sentir que tinha algo diferente, mas também foi um risco, alguma coisa, um jeito errado que eu pisei, não estava incomodando tanto, e aquilo ali começou a causar uma pequena inflamação e tal. De repente você começa a sentir uma dor na sola do pé e você fica com dificuldade de conectar, portanto, aquela dor que você está sentindo 2, 3 dias depois, a sua desatenção ao derrubar o copo de vidro. Você percebe que não é menos real, mas é menos perceptível a relação entre a causa e o efeito. Ora, isso vale para tudo na vida, né?
quanto mais a gente aumenta o intervalo, a distância entre a causa e o efeito, menos conectadas essas duas coisas parecem a nós. Tá certo? E aí muita gente chega para mim e diz, mas Pedro, eu sinto tanta frustração, eu queria estar com um corpo bonito, não sei o quê. Porque tem gente que fica dizendo isso, né? Eu vou treinar porque eu quero estar bem de saúde. Não, meu filho. Olha, 20% das pessoas querem treinar porque está bem com saúde, tá certo? Quer estar bem de saúde. Você não quer treinar e se matar de treinar para ficar com um exame bacana de sangue. Se acontecer, show de bola. Mas não venha dizer que é por causa disso, tá certo? A quase totalidade da motivação, né, para a pessoa cuidar do corpo é de ordem estética, meu querido. Você quer ficar bem nu, tá entendendo? Você quer ficar bem nua, você quer ficar nua, olhando, olha que coisa maravilhosa, eu nua. É assim que você quer ficar. Então, pelo amor de Deus, né? Não venha aqui com besteira pra cima da gente, não. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o que acontece, tá certo? Então, né? Façam menos, né? Seja menos. Não venha com isso, não. Não, é porque é uma questão de saúde. Foi como eu vi uma vez um cara aí muito conhecido, né? Aí uma matéria, uma reportagem, com um braço, assim, que mais ou menos 58 de braço, tá certo? 58 de braço, aí a matéria na esteira, né? Aqui na esteira, só pá, na esteira. É porque se cuidar faz muito bem pra saúde. Pô, bicho, tu não conseguiu 58 de braço andando de esteira. A não ser que você estivesse andando, plantando bananeira e fazendo flexão de cabeça para baixo. Talvez você conseguisse aquele braço, mas não foi assim que você conseguiu. Então, é claro que é um teatro, né? É claro que isso é uma besteirada, tá entendendo? Então, não vamos com isso, beleza? Não vamos com isso. Termina que também tem efeitos benéficos na saúde, né? Mas vamos ser sinceros. Então, beleza. Mas, às vezes a pessoa está com essa frustração e ela não percebe, por exemplo, que essa frustração, essa dor, esse incômodo que ela sente hoje por conta do seu próprio corpo foi conquistado por um conjunto de decisões que ela tomou ao longo de muito tempo e que terminou resultando naquilo. Veja, é uma frustração como se fosse assim, meu Deus, me deram um corpo desse jeito. Não, meu filho, não lhe deram um corpo desse jeito. Esse corpo foi construído. Quer dizer, uma coisa que nós temos que ter certeza é que o mundo físico ele é construído. Você tem um conjunto de possibilidades ali e as suas escolhas determinam, né, o caminho dessas possibilidades. Então é assim que acontece. Você recebe realmente uma carga genética e um corpo, beleza. Mas o modo como esse corpo existe, o modo como esse corpo transita no mundo, ele é resultado de um conjunto de escolhas suas com relação ao corpo. Então, assim, a pessoa se frustra às vezes de não estar com o corpo que queria, como se tivesse recebido aquele corpo do nada. Ela acordou, fez, oxe, eita rapaz, eu tô com 30 quilos que eu não devia ter. Eita, meu Deus, minha barriga tá batendo no joelho. Não, você escolheu muitas coisas no meio, você foi muito perseverante para estar com esse corpo, entendeu? Então, parabéns, porque você teve que ser muito perseverante, fazendo as mesmas escolhas do mesmo jeito durante muito tempo. Show de bola, você está de parabéns pela sua perseverança. Porque assim, o corpo que você possui, ele é o efeito de um conjunto de causas, e causas que você criou. Você deu causa a isso. O efeito é fruto do seu trabalho. Parabéns, tá certo? Parabéns, parabéns. A médica copywriter diz assim, tem gente que recebe a herança genética maldita, não tem academia que dê jeito. Minha filha, olha, não tem herança genética no mundo que lhe torne obeso se você estiver completamente desnutrido. Eu não estou dizendo que você está comendo mal e aí você não tem as taxas, né, da maneira que deveria ter. Não é esse tipo de desnutrição. Eu estou falando o seguinte, se você fica comendo um pão a cada 15 dias, né, você não tem genética no mundo que lhe deixa obeso. Por que você tinha todas as genéticas, né, nos campos de concentração alemães? Por que não tinha prisioneiros obesos no campo de concentração alemão? Porque eles não estavam recebendo a carga de nutrientes necessária. É simples assim. Existe uma regra, né? Então não tem genética no mundo não tem na academia do mundo que dê jeito a certas genéticas. Não, aí sinto muito. Aí você tá de brincadeira, né? É compreensível que para algumas genéticas você precise de mais esforço.
né? Se você tem realmente uma hereditariedade que lhe inclina a uma determinada forma, você precisa de mais esforço, isso é óbvio. Se você tem uma certa carga genética que lhe inclina a outra forma, você precisa de menos esforço. Não há injustiça nisso, é apenas a sua circunstância. Então você vai se dedicar de um certo modo se você tem uma carga genética, e você vai se dedicar de outro se você tem outra carga genética. Simples assim. Mas não existe isso, não tem academia no mundo que dê jeito à herança que eu recebi. Certo, eu vou lhe colocar num campo de concentração e a gente vai ver quanto de obesidade, quanto de sua genética sobrevive a um campo de concentração, tá certo? Aí a gente testa essa teoria na prática. Mas fora isso, né, fora essa possibilidade, não me parece real. Tá entendendo? Então, assim, isso daí é o fruto da escolha, né? O seu corpo é o fruto da escolha. Não tem o que fazer. Beleza? Ótimo. Mas quando a gente coloca outras questões, eu botei essa questão física agora porque é a que bate mais na cara da gente, né? Mas e quando a gente coloca outras questões? Quando, por exemplo, nós começamos a sofrer na alma, os efeitos de certas causas que nós cavamos, assim, né? Nós criamos algumas consequências psicológicas, algumas consequências espirituais de um certo conjunto de escolhas que às vezes já está num passado tão longe para a gente que a gente não consegue perceber que o que nós estamos sofrendo agora é efeito disso. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa ter uma mágoa profunda com Deus, certo? Vamos aqui a um ponto que praticamente dói em todo mundo. É muito raro ter alguém que não tem uma mágoa com Deus. Por quê? Porque é muito raro ter alguém que não sente muita falta de algo que gostaria de ter demais. E essa falta e esse algo que gostaria de ter demais, ele vai num arco desde as coisas mais legítimas de se desejar até as coisas mais ilegítimas de se desejar. Mas independente se elas são legítimas ou ilegítimas, se o desejo for muito profundo, a ausência vai causar muita dor. Certo? Então, de algum modo, todo mundo tem um certo... Como eu vou dizer? Usar uma palavra que as pessoas estão usando hoje muito, né? Um certo ranço com algumas atitudes divinas de permitir ou não permitir algumas coisas, né? Todos têm a maioria tem uma certa frustração com as permissões divinas. Então é muito difícil você encontrar alguém que não tenha uma certa mágoa com Deus. Porque, enfim, teve uma determinada infância, porque foi vítima de certas coisas na infância ou adolescência, porque perdeu alguém muito querido, ou porque sofreu com uma determinada doença, ou porque gostaria de ter tal ou qual qualidade, tal ou qual virtude, ou porque sofre com uma herança genética, né? Sofre com uma herança genética que, enfim, não era a que ele gostaria de possuir, sofre por uma determinada família, um conjunto de pessoas ali de ordem familiar que ele não gostaria de conviver, enfim, relacionamentos. As causas são muitíssimas, né? As causas são variadas. Então é muito difícil você achar alguém que não tem essa mágoa com Deus. E, perceba, essa mágoa ela se opera em um nível tão sutil, às vezes sutil, né? Às vezes é bem óbvio, mas de todo modo, se opera em um nível em que os efeitos dessa mágoa não se tornam tão perceptíveis. Você percebe que eu comecei usando um exemplo bem simples, né, do copo e do vidro lá na sola do pé incomodando, que o cara só vem sentir 3 dias depois e não percebe que aquela dor que ele está sentindo 3 dias depois, numa situação que não teve nada a ver com aquela da cozinha, começou quando ele se descuidou e derrubou o copo na cozinha. Né? Veja, essa mágoa que a gente carrega com Deus, ela vai refletir em pontos da vida que nós vamos sofrer por esses efeitos e a gente não vai conseguir conectar esse efeito à mágoa que a gente tem, porque eles já estão mais separados no tempo, entendeu? Então eles estão separados no tempo de tal modo que fica difícil a gente compreender a relação entre um e outro. Ou por exemplo,
mágoas que nós temos com outras pessoas. Tem gente que não consegue perceber que boa parte dos relacionamentos dela naufragam não é por conta do parceiro atual, é por conta da mágoa que ele tem com uma situação que aconteceu com um parceiro há 2, 3, 5, 10 anos. E aquela mágoa com aquele parceiro terminou causando nela uma determinada visão de mundo que lhe impede de ter relacionamentos saudáveis. Então, a culpa dos relacionamentos que não dão certo, e não dão certo de maneira às vezes dramática no tempo presente, ela coloca essa culpa em todos os acontecimentos, exceto naquela mágoa fundamental, né, que é o caco de vidro inicial, de onde tudo está partindo. Por quê? Porque o efeito já está muito distante. Entendeu? Perdão, porque a causa já está muito distante do efeito. Certo? Ou uma outra situação, né? Questões relacionadas à prosperidade financeira mesmo. Prosperidade financeira. Muita gente não percebe que as frustrações financeiras que ela carrega, que no final, minha gente, no final, veja só, frustração financeira não é a quantidade de dinheiro que você possui. É a frustração da incapacidade. Entendam isso, entendam isso. O dinheiro, por definição, ele é um meio de realização. Mas ele é um meio de realização que lhe dá a sensação de capacidade e de poder. Então você pode fazer tal coisa. E você tem poder de fazer tal coisa. Né? No duplo sentido da palavra aqui, nos dois pontos das classes gramaticais. Né? Você pode, você tem poder de fazer. Tá certo? Então, essa sensação dá ao indivíduo uma segurança. A sensação de capacidade, a sensação de poder dá uma certa segurança. Quando as pessoas dizem que elas estão preocupadas com a situação financeira, e você vai olhar direitinho, raramente elas estão numa situação financeira que lhe causa alguma penúria real. Em que sentido? A pessoa realmente não tem o que comer, a pessoa realmente não tem o que vestir, a pessoa realmente, os filhos estão passando fome, né? Os pais que ela ajuda estão passando fome, estão doentes e ela não pode fazer nada, nem amenizar nada daquela dor com relação àquela doença. Então, assim, essas situações não são as mais abundantes. As mais abundantes são as frustrações de incapacidades. É claro que essas outras também têm incapacidade, mas é uma incapacidade ligada a uma dor muito real, a um dano muito real, a uma coisa muito grave e muito severa. Não é? Tirando essas daqui, o mais das vezes, a coisa é a sensação mesmo de poder. É a sensação mesmo de capacidade. Entende? Então, assim, a maioria das dores financeiras que as pessoas se queixam, o que elas estão dizendo é o seguinte: eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou inferior, né? Ou então eu estou sendo injustiçada porque eu deveria conseguir, né? Eu deveria ter acesso, eu deveria ter a capacidade de fazer tal coisa. Então o que dói não é a falta de dinheiro, o que dói é a falta de capacidade, o que dói é perceber-se pequeno para a realização. Essa é a dor. Entendeu? E é por isso que eu disse em algumas lives anteriores que o problema nunca é financeiro. Não é que eu estou negando que o dinheiro é importante. Pelo amor de Deus, eu não sou idiota. Não é que eu estou negando isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: considerando agora o que eu acabei de falar, encaixem essa minha frase nisso que eu estou dizendo. Na minha frase anterior, nisso que eu estou dizendo. Então, alguém que está sofrendo desse conjunto de incapacidades, mas tem uma personalidade mais sólida, ele consegue lidar com a percepção da própria pequenez diante do desejo, com a percepção da própria pequenez diante daquela situação. Então ele consegue lidar com a falta de capacidade, porque no final das contas ele tem um núcleo de ação interna. Ou seja, ele sabe quem ele é, ele sabe qual é a finalidade da vida dele, ele é maduro. Então ele consegue lidar com aquilo. Então você percebe que o problema não é financeiro propriamente. Entendeu? Não é financeiro propriamente. Mas vamos pegar essa questão financeira aqui como exemplo. Cara, muito da nossa ausência de capacidade de entregar valor
a alguém, tanto que essa pessoa nos pague, está relacionada à nossa indolência em nos melhorar a ponto de adquirir um certo conjunto de capacidades em um certo nível e as pessoas conseguirem ver que nós temos esse conjunto de capacidades nesse nível. Como é, por exemplo, que eu consigo ganhar algum dinheiro? Simples, eu consigo resolver um problema, uma dor, de alguém que está disposto a pagar para que eu resolva. Então, se eu sou marceneiro, qual é a dor que o cara tem? Ele quer um móvel na casa dele, ele quer um móvel bonito, ele quer um móvel bem acabado, ele quer um móvel que seja entregue no tempo que foi acordado, ele quer um móvel que seja entregue no tempo que foi acordado com um material bom. Veja, é isso que ele quer. Essa é a dor dele, ele não sabe fazer um móvel. Então ele vai lá e dá uma certa quantia financeira a alguém e, em troca daquela quantia financeira, ele espera que aquela pessoa tenha habilidade para resolver aquela dor dele. É isso. Então, se você, por exemplo, por alguma razão, sei lá, adquire essa habilidade de construir coisas, né, utilizando madeira, e você treina o suficiente para ter essa habilidade em algum nível, cara, você vai ter como suprir a dor de alguém e esse alguém vai ter como lhe dar uma quantia financeira em troca dessa dor dele que foi curada. Isso vale para tudo. Você ser músico, você ser médico, você ser pedreiro, você ser professor, você ser psicólogo, vale para absolutamente tudo. Você ser uma boa secretária, você ser uma pessoa que entende de organização. Veja, se nós, por exemplo, nos dedicássemos, se nós criássemos, né, a possibilidade de termos, como é que eu vou dizer isso? Se nós não vou resumir aqui, porque ia ficar muito complicado para vocês. Deixa eu botar de um jeito mais fácil. Se a gente se dedicasse a ou melhorar as habilidades que nós já possuímos, ou adquirir habilidades novas, no intervalo de 6 meses ou 1 ano, nós já teríamos como sanar a dor de muitas pessoas que estariam dispostas a nos dar alguma quantia por isso. Nós teríamos como ser útil a muitas pessoas. Você percebe? Então, Pedro, eu queria mudar totalmente de área. É verdade. Para isso, para gerar esse efeito, você vai ter que dar causa. E você vai ter que dar causa de que modo? Você vai ter que adquirir uma habilidade nova e você vai ter que se esmerar em aprimorar essa nova habilidade. Só que isso vai dar muito trabalho. Isso vai exigir sacrifício. Isso vai exigir coragem. Entende? Isso vai exigir coragem. Você vai ter que vencer certas vergonhas. Você vai ter que dar certos saltos no escuro. Você vai ter que ser maduro o suficiente para não dar ouvido a certas opiniões. Você vai ter que ser maduro o suficiente para não dar ouvido a certas invejas. Você vai ter que ser maduro o suficiente para não dar ouvido à sua própria loucura interior e saber até onde você pode ir, de que modo você pode ir. Tá entendendo? Então, assim, se nós nos dedicássemos à aquisição, ao aprimoramento de habilidades, se a cada 6 meses a gente adquirisse uma habilidade nova ou subisse um grau de aprimoramento naquelas habilidades que nós já possuímos, meu Deus do céu, a quase totalidade dos problemas financeiros, elas evaporariam, entendeu? Eles, aliás, né, os problemas, eles evaporariam. Percebe? Então veja, a gente se queixa dessas coisas, mas a gente não deu causa alguma, senão aquelas que foram necessárias para que essas coisas existissem. Então assim, por que eu sofro tanto por essas coisas que eu causei? Esse é o grito, entendeu? É a pergunta fundamental da vida do imaturo, né? Por que eu sofro tanto com essas coisas que eu causei? Pronto, é isso. É exatamente isso. A pessoa dá causa ao que lhe causa dor e fica perplexo quando aquilo dói. É um negócio maravilhoso, tá entendendo? Cara, a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso all the fucking time, tá entendendo? Todo o tempo a gente faz isso. Então a gente tem que ser capaz de perceber, a relação entre essa causa e o efeito
que nós estamos passando. E eu tenho certeza que só com isso aqui, que estamos conversando, em, sei lá, em uns 15, 20 minutos, deixa eu ver quanto tempo aqui, em uns 25 minutos, só com isso que a gente está conversando, cara, já dá para perceber muita coisa na vida da gente, da minha e na sua vida, que poderia ser consertada, se nós conseguíssemos fazer essa relação entre causa e efeito. E aqui eu quero encerrar com um outro ponto, mais relacionado a questões pessoais, assim. Veja, eu falei que é a distância, né, entre a causa e efeito que faz com que a gente não perceba direito a relação entre as duas. E aqui tem um tipo de distância que também afeta essa percepção, que é o seguinte: quanto mais distante você está das coisas ou das pessoas que você toca, menos você consegue perceber com clareza e menos você consegue sentir moralmente a dor do mal que você fez, se você estiver muito distante daquela coisa e daquela pessoa. Então, assim, se eu tenho um profundo desprezo por alguém, a relação entre a minha atitude e o mal que aquela atitude causa no fulano se torna menos perceptível para mim, porque eu estou mais distante também. Tá entendendo? Porque eu estou mais distante também da pessoa. Então, essa distância do outro faz com que eu não consiga perceber os efeitos que eu causo no outro. Veja, toda aqui que nós estamos falando está ligada à distância que eu estou da causa, né? Está ligada à distância que eu estou dos acontecimentos. Então, quando você coloca uma distância muito grande entre você e o outro, cara, a chance de você destruir a vida do outro e sequer notar, e mais ainda, e se sentir ofendido se o outro disser que a culpa foi sua, ou nem que a culpa foi toda sua, mas que você teve participação no desastre, é muito grande. Cara, é muito grande. Tá entendendo? Isso acontece o tempo todo com a gente. Porque essa distância do outro, às vezes se dá, inclusive, com pessoas muito próximas. O coração distante um do outro, ele é uma distância muito maior do que a distância física, sabe? Então, assim, às vezes você está muito próximo de alguém, mas você está muito distante dele. Quando você, por exemplo, se ira demais com alguém, você cava um abismo entre você e ele. E nesse momento do abismo, você fica muito mais insensível aos efeitos que as suas ações podem gerar. Exatamente porque você está mais distante. Entendeu? Exatamente porque você está mais distante. Então, diminuir a distância é uma maneira de você ficar mais consciente. A proximidade lhe torna mais consciente. Tá entendendo? A proximidade lhe torna mais consciente. Lhe torna mais consciente do que você faz. Lhe torna mais consciente de si. Lhe torna mais consciente do ambiente à sua volta. Lhe torna mais consciente do outro. É como se essa proximidade ela iluminasse a inteligência. Você percebe isso? Existe uma relação profunda entre a caridade, a misericórdia e a inteligência. Existe uma relação muito grande, né, entre uma coisa e outra. Não é à toa que na hierarquia angélica, por exemplo, os serafins estão na maior ordem angélica, enquanto os outros anjos que transmitem, né, a cadeia da presença de Deus às hierarquias inferiores são iluminados pelos serafins, né, porque eles se consomem de amor. Quer dizer, o amor ardente dos serafins diante do trono de Deus é o que ilumina a inteligência angélica das hierarquias abaixo. Então, existe essa relação profunda entre o amor e a consciência. Entende? Quem ama mais entende melhor. Não é joguinho de palavras, entendeu? Não é biscoito da sorte, né? Uma mensagem aqui. Não é isso, cara. Não é isso. É real. Entendeu?
existe essa conexão profunda entre a capacidade de perceber e a capacidade de amar. Entende? Existe essa relação profunda. Então, se a gente quer ficar mais inteligente, ou pelo menos perceber mais as consequências das nossas ações, basta a gente ter mais proximidade com as pessoas e com as coisas. Entendeu? Ter uma intensidade de conexão. Não é aquela intensidade da pessoa que diz: ai, eu sou muito intensa. Não, filha, tu é chata pra cacete. Tu não é intensa, não. Tu é chata, velho. Mas sabe uma nega chata? É tu, né? Intensidade. Ah, eu sou muito intensa. Tudo comigo é tipo café. Tem uma coisinha assim, né? Amores e café e só quente. Uma frígida dessa querendo um amor quente. Oh, meu Deus do céu. Você é chata, mulher. Conversar besteira? Oxi. Ah, minha Nossa Senhora. Não, velho. Não é essa intensidade que eu tô falando, não. Essa intensidade que eu tô falando, ela pode vir até na calmaria. Tá entendendo? Ela pode vir na tranquilidade. Não é a intensidade da vibração, não é a intensidade disso. É a intensidade da entrega. Entendeu? É a intensidade da disposição a compreender. É a intensidade da disposição ao sacrifício. Entendeu? É essa intensidade que eu estou falando. Então, assim, ter essa intensidade é importantíssimo, velho. É importantíssimo nas relações. Porque quando você tem, você percebe melhor, você se torna mais capaz, mais inteligente e tende a agir melhor. Entendeu? E tende a agir melhor. Inclusive agora que eu notei, né? Eu vou ter que falar mais um pouco sobre a pessoa chata que é intensa. Né? Eu acho que eu já falei um pedacinho naquele... Vocês já viram uma aula minha? A gente aqui chama de live, né? Mas no final isso aqui é uma aula. Vocês estão tendo um curso de graça, a verdade é. Mas é uma live / aula minha que é... Como é, meu Deus? É alguma coisa da medusa e a síndrome da mulher chata. Não sei o que da medusa e a síndrome da mulher chata. Acho que foi um nomezinho desse que eu coloquei. Alguém aqui já assistiu? Vamos, caravanas, por gentileza. Vão dizendo aí quem já assistiu. Quem já assistiu essa live. Não sei o que da medusa e a síndrome da mulher chata. Ou é síndrome da medusa e a mulher chata, alguma coisa assim. Alguém já assistiu? Só diga eu, né? Só para eu saber. Já assistiu? Ou não assistiu? Quem não assistiu pode dizer também que nunca assistiu. Só para ter uma ideia aqui. Um monte de mulher dizendo que já assistiu. Aplicaram na vida de vocês ou só acharam bacana a aula? Ou só acharam bacana, né? Eu tô ligado. Pois bem, eu acho que eu já falei um pouco dessa coisa da síndrome da mulher chata, na síndrome da medusa. Minha Nossa Senhora, como é o nome desse negócio que eu não tô acertando o nome da aula que eu botei o nome? Eu não tô acertando. Achei, lembrei. É a mulher chata e a síndrome da medusa. Acho que é isso. A mulher chata e a síndrome da medusa. Então dê uma olhadinha lá nessa live, tá certo? Tá lá no YouTube. Dê uma olhadinha lá. A mulher chata e a síndrome da medusa. Mas eu vou ter que falar um pouco mais sobre essa questão da intensidade, eu acho. É importante. É importante. Viu? Pois então, pessoal, é isto. Cheiro grande para todos vós. Eu vou me embora que eu vou pegar a estrada, tá certo? Rezem aí, porque a estrada sempre você tem um risco de capotar e morrer, né? Então rezem para eu voltar para Campina, pode ser que eu não volte. Se eu voltar para Campina, ileso, a gente vai ter live amanhã, às 12h15, tá certo? Se eu não voltar também, que maravilha, né? Pelo menos eu não vou ter o trabalho da live. Pois pronto, cheiro grande para todos vós, fiquem com Deus e até a próxima, valeu! Oxente, cadê? Não acabou não? Eu não tô conseguindo encerrar a live. Agora lascou mesmo. Pera aí. Deixa eu ver se eu encerro aqui. Cadê? Achei.